Olá, pessoal. Eh, Venho aqui, como prometido, trazer o tutorial da nossa atividade avaliativa, tá certo? Aqui eu já estou com os arquivos abertos, tanto da atividade quanto do nosso teste que a gente já estava fazendo em sala de aula. E a nossa atividade avaliativa vai consistir justamente em você criar um texto com o tema da sua preferência, pode ser qualquer um, pode ser uma música, sobre um filme, sobre um assunto científico, sobre uma disciplina, sobre algum conteúdo de alguma disciplina, enfim, é totalmente aberto a sua escolha, a sua preferência. Só que você vai fazer uma introdução seguindo esses passos da nossa atividade que eu já enviei para o grupo, tá certo? E o primeiro passo dele vamos ver o seguinte, ó, crie um arquivo no programa Word, que é justamente o programa que nós estamos trabalhando, que nós estamos estudando, com o nome Atividade de Sala e salve na área de trabalho. Esse é só o primeiro passo, é para realmente você criar o arquivo no programa Word, a gente já sabe qual é o programa Word. São maneiras simples de fazer, ó, se você já tiver instalado no seu computador, botão direito do mouse, novo documento Word, ó. Você clica em cima, já vai criar. Como a gente já tinha feito, aqui eu não vou utilizar isso, tá certo? Eu vou, para ser mais rápido, para não ficar um tutorial grande, a gente já vai utilizar aquele que a gente estava fazendo na nossa aula, tá certo? Que é justamente com esse tema, o funcionamento do avião, que eu já tinha feito a maioria desses passos. Enfim, vamos seguir. Segundo passo, dentro do arquivo, crie um título do seu texto em caixa alta, ou seja, o que é caixa alta? Todas as letras em maiúscula e em negrito, com a fonte Arial, tamanho 12 e texto centralizado. Vamos seguir essa norminha aqui, ó. Aqui, ó, a gente já tinha feito o título, não é isso? Ó, tudo em caixa alta. Aqui, ó, o funcionamento do avião. Como é que eu sei, professor, que está em caixa alta? Ó? Porque aqui, ó, se fosse minúsculo, como seria diferente, tá certo? Você pode vir aqui nessa opção, ó, e colocar tudo maiúsculo. Eu também ensinei para vocês a função da tecla Caps Lock ou fixa, dependendo do teclado que você tem, tá certo? Em que ela vai acionar, a partir que você inserir a função do Caps Lock, ela vai apenas utilizar letras maiúsculas, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês verem onde fica no teclado. Esse daqui, ou Caps Lock ou fixa, tá certo? Um desses dois nomes. Justamente aqui, ó, na parte do teclado você aciona e vai ficar tudo maiúsculo, para facilitar a sua feitoria, tá certo? Em negrito, né? Isso, ou seja, tem essa função aqui, ó, de deixar a letra um pouco mais robusta, que é aqui, ó, nessa caixinha do N, ó, tá vendo? Aqui não tá em negrito, né, ó. Eu tirei a seleção de negrito, agora tem que ser em negrito, né? Você escreveu tudo em letra maiúscula, tem que ser em negrito, como tá pedindo na norma, vem aqui, acionou, ok? E também tem que ser centralizado. Quando eu escrevo, geralmente fica só aqui na margem, né? Como tem que ser centralizado, eu tenho essa opção aqui, ó. Nessa caixinha você colocou, você tem que selecionar o texto, vem, selecionou, ficou centralizado, tá certo? Essas caixinhas vão mudar a direção do seu texto. Você pode alinhado à esquerda, centralizado, ou à direita. Aqui o título tem que ser centralizado. Aí a fonte padrão de todo o nosso texto vai ser Arial. Geralmente, quando você abre o arquivo, ele está em Calibre ou alguma outra fonte, mas você vai lá aqui, ó, nessa função da caixinha e seleciona a fonte Arial e tamanho 12. Aqui é o tamanho das fontes, você seleciona, tá certo? O seu texto e seleciona tamanho 12. Deixa eu selecionar aqui corretamente. Pronto. Geralmente está em outra fonte, ó. Vai mudando o tamanho da fonte, mas o tamanho correto é tamanho 12. Ou seja, a gente já fez o segundo passo.
Vamos seguindo aqui. Só um detalhe, o título, pessoal, tente fazer um título criativo, ou seja, um título que vá interessar para quem for ler, tá certo? Ou um título já bem objetivo também. A gente aqui decidiu fazer um título objetivo, que é o funcionamento do avião. Não tente colocar exemplo, só avião, simples demais, né? A gente vai, quem for ler o texto, ver só avião, às vezes já perde interesse só com o nome avião, né? Tem que ser algo que vá interessar para o leitor, certo? Escreva para quem for ler, não escreva somente para você. Essa é uma dica bastante importante. Vamos para o terceiro passo. Abaixo do título, dê um espaçamento simples, escreva o seu nome completo, insira uma nota de rodapé para se identificar. Fonte Arial 10, tópico alinhado à direita, ou seja, aqui já vem algo totalmente diferente, né? Venho, dou um espaçamento simples, foi por telinha, aperto o Enter, né? E dou um espaçamento simples. Escrevo o meu nome, aqui eu já escrevi todo o meu nome completo. Aí vem pedindo para eu acrescentar uma nota de rodapé, não é isso, pessoal? Eu venho aqui, ó, em referências, ó. Aqui são as abas do nosso programa, e a gente já viu alguns tópicos. Nesse caso aqui, eu venho em referências, seleciono o texto, botar aqui, ó, inserir a nota de rodapé, e vai aparecer, ó, justamente lá embaixo da folha, o que eu tenho que acrescentar no informe. Aqui, o que é que está pedindo a questão? Deixa eu só selecionar aqui as notas. Vou fazer do zero, tá certo? Aqui está pedindo o quê? O meu nome, né? Lá está pedindo o meu nome completo, que eu insira uma nota de rodapé e que eu me identifique. No caso aqui eu posso colocar professor de informática. Você, como aluno, você pode colocar aluno da escola Randall Melo ou algum outro informe que você quiser acrescentar. Se você quiser acrescentar seu e-mail, etc. Tá certo? Aqui só está pedindo o quê? O meu nome completo e a minha identificação. Ok? E outro detalhe, está pedindo que seja centralizado à direita, ou seja, não é mais alinhado à direita, não é mais centralizado, tá certo? Ou seja, já fica diferente do título, né? E vamos para o próximo passo. Quarto, dê espaçamento de 2 linhas. Ou seja, eu dou 2 enters que vai dar espaçamento de 2 linhas. Vamos ver se eu já tinha feito aqui. 2. Ou seja, eu vou tirar aqui, certo? Aqui, né, eu tinha escrito meu nome, 2 linhas. Aí agora vamos para o outro tópico. Quinto, abaixo aqui no tópico escrito com introdução. Fonte Arial 12, negrito e tópico alinhado à esquerda. Justamente aqui como a gente fez, ó. Introdução, aqui coloquei tudo maiúsculo, né? Em negrito, a mesma função de errata, certo? Em negrito. E alinhado à esquerda, ou seja, aqui no meu texto, né? Se tivesse ainda alinhado à direita, né? Como estava seguindo aqui, eu tenho que colocar alinhado à esquerda, sempre nessa opção aqui, certo? Vamos seguindo. Ó, aí tem outra dicasinha na introdução. A introdução é a parte do texto em que devemos colocar informações gerais sobre o tema trabalhado. Deve possuir uma justificativa e um objetivo, ou seja, deve responder tais perguntas: do que se trata o estudo, o que se sabe sobre o assunto, por que a investigação foi feita. Ou seja, na sua introdução, você não vai fazer um estudo aprofundado sobre o tema, nem uma descrição totalmente aprofundada. Você vai pegar os aspectos gerais e vai tentar responder também algumas perguntinhas nele, como por exemplo, por que você está fazendo esse texto? Aí você pode explicar que existe todo o interesse sobre aquele tema, no caso aqui, o funcionamento do avião. Eu poderia defender, ó, cada vez mais está tendo a utilização do transporte aéreo, e isso
tende seu futuro cada vez mais alinhado a esse tipo de transporte, cada vez mais vai se tornando popular, ou seja, tem uma importância do que eu estou trabalhando. E você pode fazer isso com o seu tema. Todo tema tem a sua importância. Resta o autor saber argumentar sobre. E essa vai ser a função de vocês. Vocês já estão escolhendo o tema que quiserem, vocês têm que saber defender o seu tema, tá certo? E aqui, ó, para não começar tudo zero e não demorar o tutorial, a gente já estava escrevendo algumas coisas, tá certo? Aqui eu não vou alterar, que essa parte de digitar é com vocês. Você digita sobre o que vocês estão falando. Vamos para o ponto 6. Inicie o parágrafo do seu texto com recuo à esquerda de 1.5. Espaçamento entre as linhas de 1.5 também, tá certo? Texto justificado e fonte Arial 12. Ou seja, aqui já tem alguns detalhezinhos bem especiais. Geralmente, quando eu não estou editando o texto, ele fica desta forma aqui, ó. Ou então, deixa eu botar numa forma em que geralmente ele fica mesmo. Eu vou digitando, ele fica dessa forma, né? Vai ficando meio desalinhado. Nossa função é alinhar. Vamos primeiro colocar todo o nosso texto em justificado, ó. Texto justificado, onde é que eu coloco, professor? Nessa última caixinha aqui, ó, não tem das caixinhas de alinhamento? Lá do lado tem justificar, ou seja, ele vai ficar de acordo com a minha régua. A régua do hoje, eu expliquei para vocês que é essa opção aqui em cima, que eu posso ficar alterando, não é isso? Estou alterando a minha régua. Tanto de trás quanto da frente, ó. Certo? Só que aqui vocês não vão mexer nisso por enquanto. Pronto, eu deixei meu texto justificado, não é isso? Vou colocar aqui novamente. Pronto. Aí está pedindo para iniciar com espaçamento de 1.5. Ou seja, a gente agora vai ter que modificar o nosso espaçamento, ó, que é 1.5. Como é que eu vou fazer, professor? Eu vou lá na régua, ó. Tem a régua lá de cima, seleciono, né, a parte que eu quero editar. E vem, ó, tem 1.5. Aqui entende como se fosse no meio, 1,5, tá certo? Ó. Tá na régua tá no zero, como se fosse no zero aqui, ó, e vem 1,5. Ok? Ou seja, aqui já tá aparecendo com um parágrafo de verdade, não é isso? E aqui, ó, nos outros eu vou fazer a mesma coisa, porque tem que ficar tudo padronizado. Ok? Ó, já fica totalmente diferente, né? O meu texto vai ficando mais bonito, mais apresentável. E tem outras dicas aqui também, ó, que a gente ainda não terminou todo da parte 6. E o espaçamento entre as linhas de 1.5. Como é que eu vou alterar o espaçamento entre as linhas? Aqui eu já afirmo para vocês que está espaçamento simples, porque está tudo em cima um do outro. Eu vou selecionar o meu texto, tá certo? Selecionei meu texto. Vou aqui, ó, do lado da parte de justificar, tem a parte de espaçamento de linha e parágrafo. Vou aqui nesse tópico, ó, e aqui eu vou acionar 1.5, tá certo? Ou seja, vai ficar, ó, cada vez que aumenta, vai aumentando o espaçamento entre as linhas, ó. E o que eu quero é 1.5. Já ficou um pouquinho mais afastado do que estava antes, né? Que antes estava o simples, ó. Como fica diferente, fica até melhor de se ver, né? Isso de se ler também. Só que aqui, ó, já foi alterado a nossa fonte, ó, que eu tô vendo lá em cima, tá Caribe. Sirene, o pessoal quer Arial, tá certo? Arial, tamanho 12, ok? Até agora, só o que foi diferente foi do nosso nome, que foi tamanho 10, né? Que a gente pediu tamanho 10. Ou seja, nosso texto já tá ficando bem
visível da forma que a nossa atividade pede. Vamos ver aqui, texto justificado já coloquei, fonte H também já coloquei. Vamos para o tópico 7. Tente usar um termo estrangeiro, ele deve ficar em itálico. Aqui é mais uma funçãozinha que vocês podem se utilizar. Se vocês usarem algum termo estrangeiro, pode ser qualquer um, um indicado é você deixar ele em itálico, tá certo? Você colocar delivery, feedback, por aí vai, se você colocar isso no decorrer do seu texto, é indicado pela nossa atividade que ele fique em itálico. Itálico é essa opçãozinha aqui, ó, que a letra vai ficar inclinada, tá certo? Ou seja, quando eu ver uma letra inclinada aqui no seu texto, eu já vou entender que ele é um termo estrangeiro, tá certo? Não se esqueçam também dessa opção. Termo estrangeiro, tento deixar ele inclinado, tá certo? Aqui só como exemplo, eu vou retirar aqui, tá certo? E passar outro tópico. Use uma referência na sua introdução. Essa questão de referência a gente também discutiu nas nossas aulas. Que é o quê? Professor, eu já escrevi tudo que eu sei sobre o tema, mas eu posso pesquisar na internet e acrescentar algumas informações no meu texto? Posso sim, e posso até demais, tá certo? É totalmente permitido, ou seja, você pode navegar em sites e pesquisar. Só que a gente viu naquela discussão sobre produção de ciência, não é isso? Que quando eu pego uma informação de algum local, eu tenho que colocar aquela referência, eu tenho que indicar da onde eu peguei, certo? E aqui, ó, no nosso próprio texto teste, a gente já tinha pegado uma referência, que foi essa parte aqui, ó. A gente pegou desse tal Rodrigues em 2021. Aí, como é que eu faço, professor? Vamos pegar aqui esse mesmo texto, ó, só para exemplificar, ó, que aqui lá embaixo eu já coloquei o site, ó. Ou seja, já serve para quem for ler, saber da onde eu peguei o texto. Vamos copiar aqui o link e vamos pegar esse mesmo site que eu já tinha me utilizado dele. Pronto, eu estou pesquisando aqui, só no exemplo, né? Estou pesquisando sobre aviões. Eu li o meu texto aqui, peguei algumas partes. Ou seja, se eu peguei alguma parte, eu tenho que indicar da onde eu peguei, como eu fiz justamente aqui, ó. E aqui eu coloquei as partes que eu peguei, né? Isso. Aqui, pessoal, o que eu me lembro é uma citação direta. Existem os tipos de citações, em que nessa próxima aula que eu vou passar, eu vou exemplificar bem direitinho quais os tipos de citações. Mas já para que a gente está aqui no tutorial, eu já vou indicando para vocês. Quando eu pego as mesmas palavras do autor que eu estou fazendo a referência, eu devo colocar entre aspas, aquela citação, tá certo? Deixa eu só colocar aqui. Pronto, entre aspas. Ou seja, isso daqui indica que são as mesmas palavras do autor que eu estou pegando, tá certo? Mas, professor, e se eu tiver lido o texto e ter feito o texto com as minhas palavras, eu só peguei as ideias, mas não peguei as mesmas palavras do autor? Aí é uma citação indireta, tá certo? Quer dizer que você apenas pegou as ideias e formulou o seu próprio texto. Ou seja, não precisaria dessas aspas, tá certo? Mas aí, professor, como é que eu faço para dizer que essa pessoa é que eu estou pegando? Você faz justamente aqui, ó. Você diz o sobrenome dela, da pessoa, e o ano em que você pegou aquela informação. Se for um livro e nessa citação direta, você também pode colocar a página. Se fosse a página tal, você colocaria página tal. Vamos supor que fosse na página de um livro, a página 15. Você colocaria P.15, tá certo? Só que aqui, ó, como eu já mostrei para você, a gente pegou de forma
online, ou seja, você pode colocar aqui, ó, foi de forma online, ou seja, aqui, ó, no meu próprio texto eu já estou dizendo o nome do autor, do texto que eu peguei, o ano e que foi de forma online, tá certo? E isso serve para qualquer site, tá certo? Se eu estivesse pegando outro site aqui, ó, como funciona o avião em outro site. Como funciona o avião. Tem aqui esse daqui. Como o avião voa. Super interessante. Pronto, não vai dar tempo eu ler tudo, senão vai ficar grande demais, mas vamos pegar aqui que eu já peguei um informe bem interessante. Vamos aqui embaixo. Ó, esses passos. E vi que eu peguei estes passos aqui. Deixa eu ir para outra parte. Quantos passos aqui mesmo? Tá aqui, né? Aí vamos fingir que eu fiz com as minhas palavras aqui. E isso, toda essa ideia, e fiz com as minhas palavras. Eu poderia só copiar aqui, né? Ó. Vou copiar. Pronto. Ó, que legal. Aqui já dá a referência automática. Você vai colocar lá no final do texto. Mas aqui eu vou apagar, tá certo? Alguns sites já fazem isso para justamente você não citar eles e não dizer de onde pegou. Interessante. Vamos ver aqui. Vamos dizer que eu peguei isso, aí e peguei nas minhas ideias. Aí eu tinha que colocar o quê? Tá no final, então. No final. Super. Aqui no caso, o site é super interessante, mas ele tem alguém que escreveu para super interessante, algum jornalista. Que foi aqui, ó. Tem justamente, ó, por Fernando Padô. Ou seja, aqui ele está dizendo que é o autor. O autor que está escrevendo para essa revista online super interessante. O nome do autor tem que ser em letras maiúsculas, entre parênteses, ó. Badu. A gente está acessando em 2021, né? E online, que a gente está vendo justo novamente de forma online. Certo? Isso daqui se eu só for deixar para o final. Se eu não tiver editado, eu coloco tudo entre. Pronto, tá aqui. Aí, professor, eu tenho que colocar lá no final, não é isso? Você disse que eu tinha que pegar o site, colocar o link e deixar lá no final. É justamente isso. Venho aqui, ó, copio o link, ó, do site, copiar, lá para o final e vou em colar o link do site, certo? Só que aqui não está da forma correta. Eu tenho que dizer o autor, tudo isso, tá certo? O autor a gente já viu que é Badu, ou seja, em letra maiúscula, tudo em caixa alta. Badu, vamos ver o resto do nome dele. Sempre começa pelo sobrenome, tá certo? Aí Badu, vírgula Fernando. Fernando tá ali do lado. Fernando. Ou seja, aqui eu já indiquei o meu autor que eu fiz a referência, que eu peguei o texto dele. Aí eu tenho que dizer qual o título desse texto. E qual é o título? Como o avião voa. Tá certo? Eu copio do meu jeitinho. Eu sempre tá copiando a referência. Pronto, botei, né, o título do texto que ele colocou e eu tenho que dizer qual o site, né? O site é o site da Super Interessante. Já coloco lá.
Pronto, eu já disse, ó, o nome do meu autor, certo? Tá aqui só para quando você for fazer, você poder parar aqui, ó, e já ir fazendo o nome do autor, título da matéria, né? Que é um site, título da matéria, o site, nome do site, vamos seguindo. E aqui eu boto disponível em dois pontos, abro colchetes, ó, como tá lá em cima, ponto, aí você vai ter que colocar quando foi que você acessou. Acessado em, vou botar justamente essa data aqui que eu estou fazendo. Acessado em 14 de abril de 2021. Pronto, aqui eu já coloquei direitinho como é que eu faço a citação de um texto, tá certo? Isso daqui, ó, amanhã vai ter aula, vocês tiram todas as dúvidas sobre isso, tá certo? Eu passo no rápido, que isso daqui é só para ajudar vocês. Deixa eu corrigir aqui. Vamos seguindo os passos. Bom, ou seja, é liberado pesquisar para você produzir no seu texto, tá certo? Só que você vai ter que dizer da onde você pegou. Isso faz parte da ética científica, tá certo? Ou seja, a gente está seguindo alguns passos para fazer o texto da forma mais correta possível. Vamos ver outros passos aqui. Vamos ver. Pronto, eu já coloquei uma referência, né? No caso, eu coloquei duas, né? Tente limitar a sua introdução apenas em uma página e no máximo duas. Ou seja, aqui, ó, ele pediu no máximo 2 páginas, certo? Ou seja, eu tenho que fazer pelo menos uma e no máximo duas, certo? Aqui, deixe salvo o seu arquivo com a sua introdução. Envie o professor quando acabar, ou seja, se eu tiver acabado todo o texto, eu já posso enviar. Ao enviar, identifique-se, ou seja, você já colocou o seu nome lá e diz a sua turma, tá certo? De preferência, envie para o endereço de e-mail, tá aqui o meu endereço de e-mail, mas se você também quiser enviar pelo WhatsApp, pode enviar, tá certo? No formato Word, pessoal, tá certo? Aqui, agora eu vou só acrescentar, se você quiser colocar no seu texto algumas coisinhas, tá certo? Como imagens. Se você quiser colocar imagens no seu texto, você pode colocar? Pode sim, pode se sentir bastante à vontade, certo? Como funciona o avião? Eu posso vir aqui no Google Imagens. Se eu achei essa imagem interessante, eu posso copiar essa imagem, ó, copiar e vir para o meu texto. Se você quiser deixar o seu textinho um pouquinho mais bonito, não é isso? Colei. E vai colar a imagem, tá certo? Ctrl V, Ctrl C e Ctrl V. Aqui você pode até editar a sua imagem, tudo. Tem a mesma questão de alinhamento, se você quiser, tá certo? Aqui você pode formatar a sua imagem. Se você quiser cortar a sua imagem, você vem aqui em cortar. Pessoal, essa imagem está muito grande, eu quero cortar. Se eu quiser cortar, eu venho e corto. Ok, ó. Se eu quiser diminuir, tá muito grande assim, ó. Eu venho aqui, ó, nessas pontas e fico, ó, diminuindo, ok? Se eu quiser editar, tem aqui na aba formatar, ó. Se eu quiser botar os efeitos nela, vou colocando os efeitos, ok? Que eu vou deixar normal. Se eu quiser colocar uma borda, venho aqui, ó,
coloca uma borda na imagem, certo? Isso daqui, ó, vocês podem ir vendo no seu próprio programa, tá certo? Aqui eu estou só mostrando ó, que dá para você editar de diversas maneiras a sua imagem, ó, botar uma sombra, etc, tá certo? E se eu quiser colocar uma legenda para a minha imagem, professor, tem como? Também tem como, tá certo? Você pode colocar a sua legenda aqui, ó, inserir legenda, seleciono, né? Figura 1, vou botar aqui, componentes do avião. Já fica tudo alinhado. Isso daqui, pessoal, não estou mais seguindo os passos, tá certo? Isso daqui é só se você quiser deixar o seu texto mais bonito. Se você quiser enfeitar mais o seu texto. Ok? Professor, se eu quiser inserir tabelas, algum gráfico, se eu estiver fazendo contabilidade e tudo, eu posso fazer? Também pode fazer, ó. Tem aqui inserir, você pode inserir a tabela que você quiser, ó. Já vai mudando. Eu vou inventar uma tabela aqui, ó. Se eu quiser acrescentar no meu texto, né, eu vou inserir, acrescento tabela, mudo ela da forma que eu quero, né, que já vai acrescentando tamanho, e aqui eu posso ir fazendo componentes do avião. É que eu vou editando, posso centralizar isso daqui. Aí embaixo eu posso, se eu quisesse, eu já ia acrescentando as partes do avião. Tem a asa, tem um flap, que está ali na imagem, ó. A imagem já vai me ajudando. Se eu quisesse fazer toda essa tabela, dizendo as partes do avião, eu ia fazendo, tá certo? Mas aqui é só para exemplificar para vocês. Mesma coisa se eu quisesse acrescentar um gráfico, formas, certo? Ó, tem toda essa opção aqui, ó, de inserir, você vai inserindo. Já tem a opção de acrescentar imagem também. Ó, se você quiser acrescentar alguma forma para exemplificar alguma coisa, algum gráfico. Pessoal, eu queria acrescentar um gráfico se eu fosse explicar os tipos de aviões. Você poderia colocar aqui, ó, um gráfico, só carregando. Tá demorando um pouquinho. Pronto. E nesse gráfico eu já posso ir editando. Aparece a tabela do gráfico, eu vou botar tipos de aviões. Então, você vê que já aparece ó, tipos de aviões. Aí avião tipo A, avião tipo B, avião tipo C. Como não sou perito em avião, eu não sei dizer quais os tipos, né? Mas vou inventar aqui que são diversos tipos diferentes. Você fosse falar, o avião tipo A existe o seu maior número, que é cerca de 10% e tudo. E do avião tipo B, ele é um pouco mais popular, possui 20. Do C, ele quase não tem pessoas que utilizam, é só 8. E o do D é o mais popular e possui 80. 80 não, vou botar 62. Pronto. Aqui toda a nossa tabela está configurada para o tipo que você quis
exemplificar. Isso daqui também é só mais uma função que eu estou mostrando para vocês, se vocês quiserem ir enfeitando o seu texto, tá certo? Tem os tipos, tem outros tipos de gráficos, tá certo? Mas o importante mesmo é você tentar fazer aquele seu texto e deixar todo alinhado, todo justificado, tudo na réguazinha certinha, 1.5, espaçamento entre as linhas de 1.5, está em Arial 12, certo? Ou seja, a gente já vê um tipo de texto totalmente alinhado e correto, e não está todo bagunçado, certo? Vou botar aqui de uma forma bagunçada para vocês verem como fica totalmente diferente, ó, meu texto, viu? Selecionar aqui. Você vê o quanto que fica diferente. Ó, meu texto todo bagunçado. Só que o nosso tá aqui, ó. Todo corretinho, ó, todo alinhado, todo bem corretinho. E tem as nossas referências, ou seja, fui ético, demonstrei de onde eu peguei. Ou seja, de maneira geral, o nosso trabalho é isso, tá certo, pessoal? Quaisquer dúvidas, amanhã na aula vocês me falam ou podem entrar em contato comigo, certo? Mas de maneira geral, nosso trabalho é isso. Você pega um tema, fala sobre e tem que seguir aquelas normas da atividade, certo? No mais, até mais. E qualquer dúvida, entre em contato, que eu estou para ajudar.